Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade às nossas videoaulas, certo? O vídeo passado eu comecei a trabalhar com vocês sobre o artigo científico, né? As partes do artigo científico, algumas das normas, certo? Que são necessárias para a elaboração, a execução do artigo científico, certo? Nós trabalhamos um pouco sobre o que são esses elementos que constam no artigo, né? Os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Trabalhei um pouco com vocês sobre a questão do título, certo? E de algumas regras, certo? Que são direcionadas para a elaboração de um artigo, né? Como eu já disse para vocês na aula anterior, né? Um artigo científico, ele requer toda uma metodologia para ser elaborado, para ser executado, tá certo? E essa metodologia, ela segue uma regra, né, que são direcionadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que no caso a ABNT, né? Então, a ABNT, ela estabelece a estrutura do artigo. A estrutura em que aspecto? A estrutura da formatação deste artigo, tá certo? Então, assim, a ABNT, ela vai nos dar um direcionamento de como esse artigo ele deve ser formatado, como ele deve ser estruturado. Por que que isso é necessário? Como eu já falei para vocês no vídeo anterior, isso é extremamente necessário, porque se vocês forem publicar os artigos de vocês, se vocês forem apresentar os artigos de vocês, sejam para esta disciplina, para o trabalho de conclusão de curso, ou para qualquer outra revista, congresso, seminário que vocês queiram apresentar, concorrer à possibilidade de aceitação do trabalho de vocês, essas regras, elas são extremamente necessárias, certo? Elas são necessárias porque é uma forma que você tem de estruturar o seu artigo de acordo com aquelas normas, de acordo com com o que está sendo estabelecido. Claro que a gente não pode esquecer o conteúdo teórico do artigo, certo? Essa é uma parte extremamente importante na elaboração do artigo de vocês, tá? Para isso, eu vou trazer agora aquele outro formato de artigo que eu trouxe na aula anterior, para que a gente possa só terminar de examinar como é a estrutura da formatação de um artigo, certo? Então, vamos lá, gente. Essa parte aqui nós já vimos, né? Que é o título, o resumo, o que deve constar, né, nessas informações aqui, que são o currículo dos autores do artigo, né? Eu já falei um pouco sobre a introdução, né? O que é que essa introdução ela consta, certo? O que é que precisa para estar dentro da introdução, tá? E eu vou falar agora, né, sobre a estrutura do artigo. Eu já falei também, né, que o artigo ele é definido em 3 estruturas, né, que os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, né? Já foi estabelecido. Já falei um pouco sobre essas regras, né? O que deve constar no resumo, né? Que é até 250 caracteres, que no caso são 250 palavras, certo? Isso numa norma geral, mas existem algumas instituições que colocam como determinante 200 palavras, até 200 palavras, tá certo? E estabelecem, né, algumas estruturas que são bem definidas, tá? Então, assim, desses elementos textuais, né, nós temos a introdução, que eu já falei para vocês, que a introdução, ela
traz o corpo do trabalho, ela está descrita com o objeto de estudo, o contexto, a introdução situa, né, o leitor ao trabalho, ao que o estudo está querendo definir, o que está sendo proposto. Nesta introdução, vocês vão incluir a metodologia, o que foi feito, que tipo de pesquisa foi feita, né? A gente não está nessa análise agora, mas a gente sabe que essa natureza da pesquisa ela é extremamente importante para o serviço social, para as ciências sociais, né? As pesquisas qualitativas, as pesquisas quantitativas, uma ou outra, ou as duas acabam se complementando, né? Então, a introdução, ela traz esse corpo do trabalho, ela introduz o leitor a este trabalho, né? Como eu já disse para vocês, ela é diferente do resumo, por quê? Porque o resumo, ele traz o corpo do trabalho de uma forma mais sucinta, certo? E na introdução, não. Eu estou introduzindo, como o próprio nome já diz, eu estou introduzindo o leitor ao meu trabalho. E essa introdução, eu preciso trazer o objeto do estudo, o que eu estou querendo pesquisar, quais são os meus questionamentos, as minhas hipóteses, né? Eu coloco dentro dessa metodologia, né? Eu apresento essa dúvida, né? O problema, eu apresento esses objetivos, tá certo? E eu apresento como é que foi feito, tá? Então, assim, é extremamente importante que isso seja definido, que isso seja descrito dentro de uma forma clara, objetiva, certo? Concisa e sucinta. Tá? O resumo, não adianta você fazer um resumo grande demais e ele não trazer as informações necessárias. É preferível que você faça um resumo mais curto, mais sucinto, mas que traga todas essas informações de maneira que o leitor ele consiga compreender o que você está querendo passar com o seu trabalho, tá? No desenvolvimento, né, que eu já tinha suscitado isso de uma forma muito breve, certo? Mas o desenvolvimento, né, ele está descrito com as exposições, as discussões, o referencial teórico, né? O embasamento teórico que o autor ele utilizou para fundamentar as suas concepções, para fundamentar as suas teorias, para direcionar o seu entendimento. Para isso, gente, é extremamente necessário, fundamental, que essas pesquisas elas sejam direcionadas, realizadas em revistas, em sites científicos, certo? Com comprovações e com legalidade, certo? Não adianta fazer pesquisas em sites onde a gente não sabe a veracidade e a gente não sabe se são sites realmente sérios, né? Então, assim, o desenvolvimento do artigo, né? Ele também traz o corpo do trabalho dentro de uma forma mais explicativa, mais demonstrativa, com proposições, né, que foram desenvolvidas na pesquisa, onde esse autor ele vai demonstrar, certo, que ele leu, que ele estudou, ele vai denotar para o leitor que ele teve conhecimento, embasamento na literatura que ele utilizou, certo? Dos assuntos, nas publicações, né? É o momento da redação final, certo? Onde ele denota, ele demonstra o objeto de estudo e a necessidade, né, de pesquisar, a oportunidade, o engrandecimento, certo? Nesse desenvolvimento, né, a gente pode compreender que é o corpo do trabalho, é o tronco do trabalho, como a gente gosta de dizer, né? E o que seriam as conclusões, tá?
O próprio nome já diz, conclusões ou resultados finais, certo? É o quê? É justamente as análises, as discussões dos resultados, né? Onde esse estudioso, esse autor, ele vai apresentar as conclusões e as descobertas do texto, certo? Ele vai evidenciar, certo? De forma clara, objetiva, né? O que ele conseguiu extrair e o que ele conseguiu absorver com a pesquisa que ele realizou, né? Com os apontamentos que ele fez, certo? É nesse momento onde ele coloca as ideias. É nesse momento, como o próprio nome já diz, eu estou concluindo o meu trabalho. É nesse momento onde eu, enquanto estudioso, enquanto autor, eu vou realmente ter a oportunidade de responder aquelas questões que eu disse para vocês no vídeo passado, que a gente normalmente faz quando a gente procura pesquisar alguma coisa, né? Aquela pergunta de partida. É nessa conclusão que eu vou responder aos meus objetivos. Eu vou ou não atender a esses objetivos, certo? Então, a conclusão, ela é esse fechamento do trabalho. Eu estou fechando, eu estou concluindo o meu trabalho. Claro, né, que a gente está falando de pesquisas científicas, que nenhuma pesquisa ela está fechada, nenhuma análise está fechada, certo? Nenhuma pesquisa ela é estática, muito pelo contrário. Ela está sempre em movimento, né? Então, eu posso ter uma compreensão de um assunto hoje, daqui a um ano ter outra compreensão. Eu reformular a minha compreensão, reverberando, confirmando o que eu já tinha ou eu negando o que eu já tinha. Isso é o mais engrandecedor nas pesquisas, né? Nas pesquisas científicas, tá certo? E nós vamos ter os elementos pós-textuais, né? Que é o título, se houver atrás, né? O resumo em inglês, as palavras-chave também em inglês, né? E isso vai depender, gente, isso aqui vai depender, certo? Da instituição que você está estudando. Tem instituição que não pede o abstract, tem abstract em inglês, tem instituição que já pede, né? Tem instituição que você faz o abstract, bota no Google e ele transforma em inglês, mas tem instituição que pede que um professor de inglês ele faça esse resumo, tá certo? Então, esses elementos pós-textuais, como o próprio nome já diz, é o que está após os elementos textuais, né? Lembrando que esse título, esse resumo em inglês, as palavras-chave em inglês, as notas explicativas, elas não são obrigatórias. Elas vão depender de quem? Da instituição, do teu orientador, da tua organização, se você acha que é realmente necessário ou não. Mas as referências, sim, as referências elas são obrigatórias. Tá certo? Por que as referências elas são obrigatórias? Porque é através das referências que nós vamos ter condições de saber se realmente aqueles autores eles foram estudados. É através das referências que a gente vai ter subsídio suficiente para saber se você realmente estudou, se você analisou, certo? Se você compreendeu, tá? Se você se aprofundou com aqueles autores. Porque um estudo científico, seja ele com um resumo expandido, um artigo, uma monografia, ela só tem como ser construída se eu tiver embasamento teórico. Se eu não tiver embasamento teórico, eu não tenho como construir nenhum estudo científico, né? Esse glossário, ele fica no final, no caso, como é um artigo, normalmente não se usa, certo? Os apêndices, né? São textos que vocês elaboram, que são colocados depois das referências. O que é que pode ser os apêndices? Os questionários, as perguntas, né?
a sua pesquisa, tá? Esse questionário sendo estruturado, semi-estruturado, sendo aberto, não sendo aberto, isso quem vai definir essa forma de aplicação do questionário vai ser definido no decorrer do momento que você vai fazer a sua pesquisa, né? Essas pesquisas também elas não estão fechadas com relação a isso, ok? Temos os anexos, né? Que é texto ou documento que não é elaborado pelo autor, tá certo? Agradecimentos que não são importantes, aliás, não são obrigatórios, tá? Algumas instituições, elas colocam esses agradecimentos como elementos pré-textuais, tá certo? Principalmente em monografias, dissertações e teses, tá? Nós também temos ilustrações, figuras, fotos, certo? Com uma numeração sequencial. Lembrando, né, que se você coloca foto, a figura, o rosto dos sujeitos, eles não podem aparecer, certo? Porque a gente tem que garantir a ética da pesquisa, né? O sigilo desses sujeitos que estão participando desse processo de pesquisa, tá? E aí vocês podem também utilizar as tabelas, né? Lembrando que as citações diretas com mais de 3 linhas devem ter destaque de 4 centímetros do parágrafo e a fonte deve ser menor, né? Com espaçamento simples, né? Normalmente, eu particularmente coloco as minhas citações com fonte de 9 ou 10, tá certo? Assim, eu estabeleço isso, tá? Como elementos pós-textuais, você pode colocar tabelas também, tá certo? Títulos, fontes, indicativos de seção, né? Os artigos, eles normalmente são utilizados com fonte 12, certo? O título, ele é centralizado, né? E aqui passa algumas referências, tá? Que as referências da ABNT, certo? Aqui, as referências são apresentadas sempre em ordem alfabética, de autor e alinhadas somente à margem à esquerda. Então, elas não são centralizadas, elas só são alinhadas à margem à esquerda, tá? Quando você vai fazer citação de um livro, você coloca o nome, o último nome desse livro, desse autor, né? Coloca logo em seguida o restante do nome dele. Coloca o nome do livro, certo? Ou do artigo, não sei o que você fez, tá? A edição de publicação, né? Aqui no caso foi segunda edição, revisada e ampliada, certo? A informação relevante também. O local da publicação, certo? Desse periódico, desse livro, certo? A cidade de onde veio, né? Aqui no caso, a Universidade Federal de Minas Gerais, o ano e a quantidade de páginas, tá? Aqui também tem uma outra informação aqui do Lakatos e Marcones, que serve como exemplo para vocês, para que vocês possam fazer as referências adequadamente, tá? E a gente sabe também que as referências das pesquisas que a gente utiliza pela internet, elas são necessárias para serem referenciadas. Por quê? Porque se eu estou citando esses autores e eu não tenho o livro, eu tenho textos, esses textos eles foram publicados e eu acessei, certo? Para poder me basear no pensamento deles, eu preciso colocar isso na minha referência, né? Então, a referência, você coloca o título, né, da referência, faz todo um levantamento, qual foi a revista, o ano de publicação, certo? Que normalmente tem, né, nas revistas que você acessa. Você coloca qual foi o site que você utilizou, tá? E sempre coloca também, gente, o acesso, né? O dia que você acessou. Aqui é acessado em 3 de dezembro de 2003, tá? Para que vocês possam referenciar, certo? Como é que se deu esse acesso de vocês, tá ok? Lembrando, né, gente, que todas essas informações, né, todos esses pormenores que são descritos na elaboração de um artigo científico, eles são necessários como forma de engrandecimento do artigo de vocês,
tá? Não é nenhuma informação irrelevante, não é nenhuma informação que não tenha que ser considerada, tá? Porque, como eu já disse antes, vocês estão construindo um artigo e vocês não querem que esse artigo se fique numa gaveta, né? Vocês não querem que esse artigo fique escondido. Então, vamos publicar. E essas publicações, elas só são enveredadas, elas só são aceitas se vocês realmente seguirem essas normas, né? Lembrando, mais uma vez, né, gente, que essa construção desse artigo, ela se dá em grupos, certo? Por quê? Por que a gente orienta que seja em grupos? Porque o trabalho de conclusão de curso de vocês é elaborado em grupos, então a gente já tem essa orientação, que esses artigos sejam também construídos em grupo, para poder facilitar o desenvolvimento de vocês, né? Lembrando que todo trabalho desenvolvido em grupo, ele deve ser realmente em equipe, certo? Onde todos têm que participar concomitantemente, participando de cada etapa, tá? Então, assim, esses pormenores, claro, que a sua professora ela vai poder orientar adequadamente, orientar devidamente como é que vai se dar esse processo de construção do trabalho de vocês, certo? Mas uma dica que eu dou e que eu encerro esse vídeo dizendo para vocês é que não tem como, jamais, uma pessoa construir um artigo, seja ele o mais simples possível, se não tiver leitura. Certo? Então, assim, escolham a temática, escolham a área que vocês querem estudar dentro do âmbito sócio-jurídico, dentro do âmbito da educação e já comecem a fazer as pesquisas, já comecem a fazer as leituras. E leituras, gente, leituras fundamentadas, leituras que vocês possam fazer resumos, que vocês possam pegar as partes principais, porque a dinâmica da vida da gente, ela é muito intensa, cada um tem uma dinâmica diferente, então não vai dar para ler e reler, certo? Então, se eu for ler e reler, pelo menos na hora que eu estiver relendo, eu vou logo anotando, eu vou logo colocando as considerações, porque fica mais simples, fica mais fácil, né? E outra dica que eu dou para vocês também, na hora de materializar o artigo, o que é materializar o artigo? É escrever. Na hora de escrever, gente, escrevam, tá? Já colocando dentro das normas, já colocando o espaçamento, já colocando a fonte, já colocando a diferença. Vai fazer citação, já vai colocando as citações. E outra coisa que é extremamente importante, eu digo para todos os meus alunos, se você vai citar um autor e esse autor está dentro do corpo do trabalho, não esqueça de colocar na referência. Ah, professora, eu posso fazer isso depois? Pode. Você pode fazer isso